Olá, meus amados, que Deus abençoe a todos. Venho aqui neste momento com a palavra de Deus no seu coração, tá? Peço a você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe seu joinha, deixe seu comentário e olha aqui o que a mensagem vai dizer para você. Isso é um alerta para os líderes da sua congregação, para que um líder de uma congregação esteja com o corpo santificado, corpo purificado, entregue a Deus, fazendo a vontade de Deus, para que todo o povo seja abençoado. Porque aqui a gente vai ver uma palavra onde o rei ele não obedeceu os mandamentos de Deus e ali ele se entregou à prevaricação, aos ídolos, à idolatria, e a igreja, ou seja, ali o templo foi fechado por conta da desobediência. Mas Deus reconstituiu o rei Ezequias para ali reabrir novamente o templo. E aqui diz, no livro de 2 Crônica, no versículo 29, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ou seja, Ezequias, o rei, ele tinha 25 anos quando foi reconstituído o rei, um jovem, e ele reinou 29 anos, como aqui a palavra diz. Mas o interessante que nós vamos ver que ele, ao primeiro ano, ou seja, o primeiro mês do reinado dele, os primeiros 30 dias, Ezequias já fez aquilo que era de agrado a Deus, que foi reabrir, tomar uma posição de reabrir o templo que estava fechado, a igreja que estava caída, assolada, por conta daquele rei anterior que tinha passado por ali e tinha andado nos caminhos fora de Deus. Então Ezequias já tomou aquela posição de fazer o que era de agrado a Deus, que era reabrir o templo. E aqui diz no versículo 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram Davi, seu pai. No 3: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Então olha que interessante, né? O rei Ezequias, de imediato, ele procurou fazer primeiro a vontade de Deus. Ele poderia ali se preocupar com muitas outras coisas, mas ele se preocupou logo nos primeiros 30 dias do seu reinado em reabrir a casa de Deus, fazer a vontade de Deus. A importância que ele deu à casa do Senhor. E por isso ele reinou 29 anos, porque ele foi temente, reto a Deus. E no versículo 4 diz assim, trouxe o sacerdote e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Ele disse: ouve-me, ó levitas, santificai vós, e agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Olha só, Ezequias ali convocou os levitas e os sacerdotes na praça, em frente ao templo, e pediu que eles se santificassem, se purificassem, tirassem de dentro de si o mal, a imundícia, para que purificasse também ali o templo, a casa do Senhor, purificar todos os objetos que ali estavam, porque estava com imundícia daquele povo
que ali, antes dele, tinha passado. Foi o que causou a igreja ter fechado, a imundícia, a idolatria, a prostituição que ali teve. Então ele pediu que os levitas, os sacerdotes, se santificassem, para santificar também a casa do Senhor. Então você vê a importância daqueles que estão à direção de uma congregação se santificar, se purificar, se encher do Espírito Santo, tirar de dentro de si o seu opróprio, encher o seu corpo com o Espírito de Deus. Porque sendo assim, toda a igreja será abençoada e Deus irá se agradar. E olha o que diz mais no versículo 6. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Ou seja, aquele povo abandonou a casa de Deus. Aquele povo se desviou o seu rosto do santuário que era Deus. Eles viraram as costas e ali fecharam o templo, porque o mal já estava sobre a vida deles. Eles estavam com os pensamentos na idolatria, na prostituição, nas imundícias que tinha naquele lugar ali. E por isso Deus se irou com eles. E Deus se afastou daquele templo. Hoje você vê na sua congregação, talvez, as portas se fechando. Outras que as portas já se fecharam. A culpa não é, talvez, de você que está ali dentro, mas sim daqueles que está à frente do povo, sendo ministro de Deus, para administrar aquele templo. Por eles não estar com a vida correta com Deus, não se entregar a Deus, toda a igreja cai, toda a igreja sente e não flui. Chega um ponto de Deus se irar e chegar até as portas se fechar, como aconteceu aqui. Então aqui diz no versículo 7 assim: também fecharam as portas do pátio, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Eles já não prestavam mais culto ali. Eles já não tinham mais o interesse de estar na presença de Deus. Então eles abandonaram aquele templo e se voltaram a fazer tudo que era mal diante dos olhos de Deus, fazendo todas as suas vontades ali, da carne. E aí chegou o ponto de fechar. Mas Ezequias, ele veio para fazer a diferença, para fazer com que Deus voltasse o rosto para o povo novamente. Então diz aqui, no versículo 8: pelo que veio grande ira do Senhor sobre Juda e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e ao sóbrio, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Então Deus virou as costas. Deus se irou com aquele povo por conta de ali estar adorando outros deuses, está com idolatria. E ali Deus deixou o espanto toda a Juda e Jerusalém, todo aquele povo ficou ali entregue ao terror, ao medo, ao sofrimento. Então o rei Ezequias estava falando ali para os sacerdotes e para os levitas, explicando a situação, por que estava acontecendo aquilo, e pedindo que ele se santificasse também o templo, porque iria se abrir novamente.
ele estava dizendo ali para aqueles levitas e sacerdotes que Deus iria voltar de novo para aquele lugar, iria abençoar aquele povo, mas ele teria que fazer uma aliança com Deus, como nós vamos ver aqui. Diz o 9: porque eis que nossos pais caíram em espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Às vezes é isso que acontece. Muitos estão na presença de Deus e sofrem por causa da liderança, por causa da falta de comunhão. Talvez você não esteja entendendo o porquê você não está sendo abençoado na sua congregação. Talvez os que estão ali à frente, que sejam pastores, obreiros, aquele que está ali sendo o intercessor nas orações a Jesus Cristo pela sua vida, ele não está com a vida reta. E por isso você cai no cativeiro, como aqui disse. Porque o que Ezequias está dizendo, que ali ele está dizendo: por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Ou seja, aquele povo estava em cativeiro, sofrendo por causa da liderança, por causa daquele rei que passou ali, que não obedeceu a Deus. Aí diz no 10: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então significa que estava ali um ardor da ira de Deus sobre o povo. Deus estava irado com aquele povo por causa das imundícias. Então Ezequias estava disposto a fazer uma aliança com Deus. E Deus certamente iria se voltar para aquele povo, porque Ezequias foi ali para isso. Deus já era com Ezequias. E olha o que diz no versículo 11: filho meus, não sejais negligente, pois o Senhor vós escolheu para estar diante dele, para o servir e para serdes seus ministros e queimar de incenso. Então aqui a palavra está dizendo que é para aqueles que administram o templo, a congregação. Então está mandando ser negligente, ou seja, prudente ao Senhor, porque estará à frente de Deus para ser ministro de Deus ali e ser abençoado o povo. Então, se aquele que está na frente de uma congregação, aquele que está sendo ministro de Deus, se ele não tiver reto com Deus, ele tiver dentro do seu coração a imundícia, que é a imundícia que hoje alguém pode levar para cima do altar: a mentira, o engano, o opróprio, ou não está com a comunhão com Deus. Aí está levando para cima do altar a imundícia. Não tem um zelo com a palavra de Deus. Não tem uma busca pelos fiéis. Ou seja, ele tem que ser o sacrifício ali no altar. O sacrifício pelo povo tem que ser o líder, o ministro dessa congregação. Porque se ele fazer a sua própria vontade, ele vai estar deixando de fazer a vontade de Deus. Então ele tem que estar em comunhão com Deus. Ele tem que estar orando pelos seus fiéis. Ele tem que estar sacrificando toda a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E aí a igreja será toda abençoada. Como aqui Ezequias fez e pediu que os levitas e os sacerdotes fizessem, santificassem, se purificassem, porque sendo assim Deus voltava e abençoava todo aquele povo. E assim tem que ser hoje. A igreja tem que estar limpa. O corpo ali da igreja, que seja os ministros, tem que estar limpo, uma retidão com Deus, para que todos ali sejam abençoados.
ou ao contrário, o povo vai sofrer, mesmo estando na presença de Deus, fazendo aquilo que é certo, por conta da liderança. Todo o povo vai sofrer, vai chegar um ponto da igreja ser fechada, porque a igreja só é aberta quando Deus está naquele lugar. A igreja só flui quando Deus está naquele lugar. Quando Deus se afasta, ficou ao próprio do homem, e aí acaba fechando as portas. E aí o que aconteceu aqui com aquele rei que passou antes de Ezequias. Mas a Bíblia diz que Ezequias reabriu o templo, depois de ter purificado o templo, depois de ter santificado ali os levitas e os sacerdotes, ele ofereceu o culto a Deus. E Deus abençoou novamente todo o povo dali de Judá e Jerusalém. Amém? Fica aí essa palavra, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se o nosso Deus permitir.